Você sabia que uma simples coceira pode ser o último aviso do seu corpo antes de algo gravíssimo acontecer? Milhares de brasileiros ignoram esse sinal todos os dias e muitos pagam o preço mais alto. Se você sente coceira em determinados lugares do corpo e simplesmente coça sem se preocupar, este vídeo pode salvar a sua vida. Porque existem 3 regiões específicas onde a coceira não é apenas incômodo. É um grito de socorro do seu organismo. Eu sou o Dr. Vicente Dias, médico especialista em saúde do idoso, com mais de 40 anos de experiência clínica. E nos meus anos de consultório, vi casos que poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem prestado atenção nesse sintoma aparentemente inofensivo. Então, antes de continuar coçando como se nada estivesse acontecendo, você precisa saber o que vou revelar aqui. E se você está assistindo este vídeo, deixe um like agora. Esse gesto simples ajuda mais pessoas a receberem este alerta vital. Vamos começar? A coceira é uma sensação que todos nós conhecemos. Desde criança, aprendemos que coçar alivia. Mas o que muitos não sabem é que o nosso corpo usa a coceira como uma linguagem, uma forma de nos avisar que algo está profundamente errado por dentro. E quando essa coceira aparece em lugares específicos, ela pode estar sinalizando que órgãos vitais estão falhando, que o sangue não está circulando direito, ou que uma doença silenciosa já tomou conta do seu organismo. Agora, eu preciso fazer uma pergunta importante. Você já sentiu aquela coceira persistente que não passa, não importa quanto você coce? Aquela que volta sempre no mesmo lugar? Se a resposta for sim, preste muita atenção. Porque em breve, você vai entender por que esse sintoma pode estar roubando anos da sua vida. Vamos ao primeiro lugar, onde a coceira é um sinal de morte. E esse lugar pode surpreender você. Primeiro lugar. As palmas das mãos e as plantas dos pés. Parece estranho, não é mesmo? Afinal, quem nunca teve coceira nas mãos ou nos pés? Mas quando essa coceira é intensa, constante, e não tem nenhuma explicação aparente como picada de inseto ou alergia, ela pode estar revelando um problema gravíssimo no seu fígado. O fígado é responsável por filtrar toxinas do sangue. Quando ele começa a falhar, substâncias tóxicas, especialmente os sais biliares, começam a se acumular na corrente sanguínea. E sabe onde essas substâncias vão parar? Na sua pele. Especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, porque essas áreas têm uma concentração maior de terminações nervosas. Quando os sais biliares se depositam ali, eles irritam esses nervos. E o resultado é uma coceira insuportável, que muitas vezes piora à noite. Você coça, 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 mas o alívio nunca vem. Porque o problema não está na superfície da pele, está no sangue. Está no fígado que não consegue mais fazer o trabalho dele. E aqui está o pior. Quando você chega nesse estágio de coceira nas palmas das mãos e plantas dos pés, causada por problemas no fígado, significa que a doença já está avançada. Pode ser cirrose, hepatite crônica ou até mesmo câncer no fígado. E se você ignorar esse sinal, o tempo está contando contra você. Eu atendi um senhor de 72 anos que passou 6 meses coçando as mãos. Ele achava que era ressecamento da pele. Passou cremes, loções, hidratantes. Nada funcionava. Quando finalmente procurou ajuda, descobrimos que ele tinha cirrose em estágio avançado. O fígado dele estava funcionando apenas com 20% da capacidade. Se ele tivesse vindo 3 meses antes, talvez ainda houvesse tempo de reverter parte do dano. Mas ele perdeu essa janela de oportunidade por ignorar uma simples coceira. Então, se você ou alguém que você conhece está com coceira persistente nas palmas das mãos ou nas plantas dos pés, não espere. Procure um médico imediatamente. Peça exames de função hepática. Esse pode ser o aviso que vai salvar uma vida. Agora, se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum alerta importante como este. Vamos ao segundo lugar, onde a coceira pode ser um sinal de morte. Segundo lugar. A região do pescoço e do peito. Quando a coceira aparece concentrada nessas áreas, principalmente acompanhada de vermelhidão ou pequenas manchas,
pode ser um sinal de que o seu coração está em perigo. Parece impossível, não é? Como uma coceira no peito pode estar relacionada ao coração? Mas a ciência já comprovou. Pessoas que desenvolvem problemas cardiovasculares graves, especialmente insuficiência cardíaca, podem apresentar coceira na região torácica, como um dos primeiros sintomas. Isso acontece porque quando o coração não consegue bombear o sangue adequadamente, ele começa a falhar na oxigenação dos tecidos. E a pele, que é o maior órgão do corpo, é uma das primeiras a sentir essa falta de oxigênio. Além disso, o acúmulo de líquidos no corpo, que é comum na insuficiência cardíaca, pode causar retenção e inflamação microscópica na pele, gerando coceira. Mas tem outro motivo ainda mais preocupante. Quando as artérias coronárias começam a entupir, o corpo tenta compensar aumentando a circulação em outras áreas. Isso pode gerar um processo inflamatório que se manifesta na pele do peito e do pescoço. E essa inflamação vem acompanhada de coceira. Eu tive uma paciente de 68 anos que começou a sentir coceira na região do pescoço. Ela achava que era alergia ao sabonete. Trocou de sabonete, de shampoo, de roupa. A coceira continuava. 2 meses depois, ela teve um infarto. Felizmente, sobreviveu. Mas quando fizemos a investigação completa, descobrimos que aquela coceira no pescoço era o corpo dela tentando avisar que as artérias estavam quase totalmente obstruídas. Se ela tivesse prestado atenção nesse sinal, se tivesse procurado ajuda antes, talvez o infarto nunca tivesse acontecido. Então, coceira no pescoço e no peito, especialmente se vier acompanhada de cansaço, falta de ar ou palpitações, é motivo para você correr para o médico. Literalmente correr. E mais adiante, vou revelar o segredo de como diferenciar uma coceira comum de uma coceira perigosa. Mas antes, preciso falar do terceiro lugar, e esse é o mais assustador de todos. Terceiro lugar. A região das pernas e dos tornozelos. Essa é a coceira que mais mata no Brasil, e a maioria das pessoas não faz a menor ideia do perigo que ela representa. Quando você sente coceira intensa nas pernas, principalmente na parte inferior, perto dos tornozelos, e essa coceira vem acompanhada de inchaço, veias saltadas ou manchas escuras na pele, pode ser um sinal de trombose venosa profunda. E trombose mata. A trombose venosa profunda acontece quando um coágulo de sangue se forma nas veias profundas das pernas. Esse coágulo obstrui a circulação. O sangue não consegue voltar para o coração. E o resultado é inchaço, dor e, sim, muita coceira. Porque o sangue parado nas veias libera substâncias inflamatórias que irritam a pele. Mas o pior não é a coceira ou o inchaço. O pior é quando esse coágulo se solta. Porque se ele se soltar e viajar pela corrente sanguínea, ele pode chegar ao pulmão. E aí você tem uma embolia pulmonar. Uma das causas mais comuns de morte súbita em pessoas acima de 60 anos. Estatísticas mostram que cerca de 30% das pessoas que têm trombose venosa profunda e não tratam desenvolvem embolia pulmonar. E dessas, quase metade morre. Então, aquela coceira incômoda na perna pode ser o último aviso antes de uma tragédia. Eu atendi um caso que me marcou profundamente. Um senhor de 75 anos, aposentado, que vivia reclamando de coceira na perna direita. Ele coçava tanto que chegou a ferir a pele. A família achava que era falta de hidratação. Passaram pomadas, cremes, nada adiantava. Até que um dia ele desmaiou em casa. Quando chegou ao hospital, já era tarde. Embolia pulmonar maciça. Não resistiu. Se ele tivesse procurado um médico quando a coceira começou, se tivesse feito um simples ultrassom das veias, a trombose teria sido detectada. E ele estaria vivo hoje. Então, por favor, nunca ignore coceira nas pernas, especialmente se você fica muito tempo sentado, se já teve cirurgia recente, ou se tem histórico de problemas de circulação. Agora, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já sentiu algum desses tipos de coceira? Compartilhe sua experiência. Isso pode ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais. Mas antes de eu revelar como você pode proteger sua saúde
e evitar que essas coceiras se transformem em tragédias, eu preciso falar sobre algo que muitos não sabem. Existem outros sinais que acompanham essas coceiras perigosas. E reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quando a coceira nas palmas das mãos está relacionada ao fígado, você também pode notar urina muito escura, quase cor de chá preto, e fezes muito claras, quase brancas. Esses são sinais de que a bile não está sendo processada corretamente. E se você tiver isso junto com a coceira, é urgente. Quando a coceira no peito está relacionada ao coração, você pode sentir cansaço excessivo ao fazer atividades simples, como subir escadas ou carregar sacolas. E pode ter também aquela sensação de peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de você. Não ignore. E quando a coceira nas pernas está relacionada à trombose, você pode perceber que uma perna está mais inchada que a outra, mais quente ao toque, e a pele pode ficar avermelhada ou arroxeada. Se você tem esses sintomas, vá para o hospital agora. Não espere até amanhã. Agora vou revelar algo que pode salvar sua vida. Uma receita brasileira simples, natural, que ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a função do fígado e a saúde do coração. Mas atenção! Essa receita é um complemento, nunca um substituto para tratamento médico. Se você tem os sintomas que eu descrevi, procure um médico primeiro. Esta é a receita do chá protetor. Você vai precisar de 3 ingredientes: gengibre fresco, alho e salsinha. Pegue um pedaço de gengibre do tamanho do seu polegar, descasque e corte em fatias finas. Pegue 2 dentes de alho, descasque e amasse levemente. E pegue um punhado de salsinha fresca, lave bem. Coloque 1 litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, desligue o fogo e adicione o gengibre, o alho e a salsinha. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Depois, coe e guarde em uma garrafa de vidro na geladeira. Beba um copo pequeno, cerca de 100 ml, 3 vezes ao dia. Uma vez pela manhã em jejum, uma vez no meio da tarde e uma vez antes de dormir. O gengibre melhora a circulação e tem propriedades anti-inflamatórias poderosas. O alho ajuda a desobstruir as artérias e fortalece o coração. E a salsinha tem efeito diurético, ajudando o corpo a eliminar toxinas e protegendo o fígado. Mas lembre-se, se você tem coceira persistente em qualquer um dos lugares que eu mencionei, não espere o chá fazer milagre. Vá ao médico. Faça os exames. O chá é uma proteção adicional, mas nunca um substituto para diagnóstico e tratamento adequado. Agora, eu quero fazer uma pergunta direta para você. Você já ignorou algum sintoma do seu corpo achando que não era nada importante? Já deixou de procurar um médico porque achava que ia passar sozinho? Escreva aqui nos comentários. Quero saber a sua história. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, análises mais profundas sobre saúde e vídeos que só membros do canal podem assistir, clique no botão de membro aqui embaixo. Ao se tornar membro, você recebe vídeos semanais exclusivos com receitas naturais, tratamentos alternativos e tira suas dúvidas diretamente comigo. Agora, vamos falar sobre prevenção. Por que evitar que essas coceiras perigosas apareçam é muito melhor do que ter que tratá-las depois? Para proteger seu fígado, evite o consumo excessivo de álcool. Mesmo uma taça de vinho por dia pode, ao longo dos anos, sobrecarregar esse órgão tão importante. Evite também alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras ruins e conservantes químicos. Seu fígado precisa trabalhar em dobro para processar essas toxinas. Inclua na sua dieta alimentos que protegem o fígado: beterraba, cenoura, maçã, limão. Esses alimentos ajudam na desintoxicação natural. E beba muita água, no mínimo 2 litros por dia. A água ajuda o fígado a eliminar as toxinas com mais eficiência. Para proteger seu coração, a regra é simples: movimento. O coração é um músculo, e músculos precisam ser exercitados. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia. Não precisa ser uma caminhada rápida. Pode ser um passeio tranquilo pelo bairro. O importante é movimentar o corpo e fazer o sangue circular. Evite o sal em excesso.
O sal aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o coração. E cuidado com o estresse. O estresse crônico é um dos maiores inimigos do coração. Pratique técnicas de respiração, meditação, ou simplesmente reserve um tempo do dia para fazer algo que você gosta. E para proteger suas pernas e evitar trombose, nunca fique muito tempo na mesma posição. Se você trabalha sentado, levante-se a cada hora e caminhe um pouco. Se você viaja de ônibus ou avião, mexa os pés e as pernas regularmente. Use meias de compressão se você tem histórico de problemas circulatórios. E mantenha-se hidratado. A desidratação deixa o sangue mais espesso, facilitando a formação de coágulos. Agora, algo muito importante. Muitas pessoas me perguntam: Doutor, como eu sei se a coceira que estou sentindo é perigosa ou se é apenas uma coceira comum? E a resposta está nos detalhes. Coceira comum geralmente tem uma causa óbvia: picada de mosquito, roupa nova que irritou a pele, produto de limpeza. E ela melhora em alguns dias. Coceira perigosa é persistente. Dura semanas. Não melhora com cremes ou pomadas. E ela muitas vezes vem acompanhada de outros sintomas: cansaço, inchaço, mudança na cor da pele, falta de ar. Se você tem coceira há mais de 2 semanas e ela não tem explicação clara, procure um médico. Peça um check-up completo. Exames de sangue, ultrassom, eletrocardiograma. Não deixe para depois. Porque quanto mais cedo você descobre um problema, mais fácil é tratar. E aqui vai um alerta especial para quem tem mais de 60 anos. Com o envelhecimento, o corpo fica menos eficiente em nos avisar sobre problemas. Às vezes, o sintoma é muito sutil. Uma coceirinha aqui, um cansaço ali. E a gente ignora porque acha que é só a idade. Mas não é. Seu corpo está tentando falar com você. Escute. Se você teve AVC, se tem diabetes, se já teve infarto, ou se tem histórico familiar de doenças graves, você precisa estar ainda mais atento. Qualquer sintoma novo, por mais bobo que pareça, merece investigação. E nunca se automedique. Nunca tome remédio que o vizinho indicou, ou que você viu na internet. Cada corpo é único. O que funciona para um, pode piorar o problema de outro. Procure sempre orientação médica. Deixe seu like neste vídeo se você está aprendendo algo importante aqui. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas informações, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando uma vida. Agora, vou contar uma história que ilustra perfeitamente o que estou falando. Eu tive uma paciente de 80 anos, Dona Maria, que começou a sentir coceira nas mãos. Ela não deu muita importância. Afinal, tinha 80 anos. Achava que era normal a pele coçar de vez em quando. Passou meses assim. Até que um dia, ao olhar no espelho, percebeu que os olhos estavam levemente amarelados. Ela veio ao consultório. Fizemos exames. Descobrimos uma obstrução nas vias biliares, causada por um cálculo. Se não fosse tratado, poderia evoluir para uma infecção generalizada. Operamos a tempo. Ela se recuperou completamente. Mas se ela tivesse esperado mais um mês, talvez não estivesse aqui para contar a história. E sabe o que ela me disse depois da cirurgia? Doutor, eu deveria ter procurado ajuda quando a coceira começou. Eu sabia que algo estava errado. Mas fiquei com medo. Medo de descobrir algo grave. Medo de fazer exames. Medo de cirurgia. E esse é um problema muito comum. Muitas pessoas preferem não saber. Preferem viver na ignorância, achando que se não descobrirem, o problema não existe. Mas a verdade é que ignorar os sintomas não faz a doença desaparecer. Só faz ela piorar em silêncio. Então, se você está sentindo algo estranho no corpo, não tenha medo. Enfrente. Procure ajuda. Porque descobrir cedo significa ter mais chances de cura. Significa continuar vivendo com qualidade. Significa estar presente para sua família, para seus netos, para as pessoas que você ama. Eu sei que envelhecer não é fácil. O corpo muda, aparecem dores, incômodos, limitações. Mas cada dia que você vive é precioso. E você merece viver esses dias com saúde, com dignidade, com alegria. Não deixe que uma coceira ignorada roube isso de você. E agora, para encerrar,
quero deixar 3 conselhos fundamentais que você deve gravar no coração. Primeiro, nunca ignore sintomas persistentes. Se algo está incomodando há mais de 2 semanas, procure um médico. Não espere melhorar sozinho. Segundo, conheça seu corpo. Faça check-ups regulares. Exames de rotina salvam vidas. E quanto mais você conhece seu corpo, mais rápido percebe quando algo está errado. Terceiro, cuide-se com carinho. Alimente-se bem. Mova-se. Durma o suficiente. Hidrate-se. E reserve tempo para descansar, para rir, para aproveitar a vida. Porque saúde não é apenas ausência de doença, é bem-estar completo, físico, mental e emocional. Se você gostou deste vídeo, tenho certeza que vai gostar também deste outro que está aparecendo agora na sua tela. Preparei ele especialmente para você que acompanha o canal. Até a próxima, e cuide-se muito!